Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Bom, hoje nós temos a palestra do professor Pedro Tupã, Pandava A1, da Universidade Federal do Pará. Pedro, pessoal, é uma pessoa que dispensa comentário para quem o conhece. Vocês estão conhecendo agora, pela primeira vez, talvez esteja conhecendo o Pedro. Pedro é o coordenador do congresso que vai ter lá no Pará também, o 11º PDPetro. Pedro foi aluno nosso e, como aluno, sempre um brilhante aluno, né? Depois foi trabalhar na área de petróleo, voltou, fez o mestrado e o doutorado e fez o concurso para a Universidade do Pará e está lá desenvolvendo o seu trabalho de ensino e pesquisa, tá certo? Então, Pedro é uma pessoa que é sempre muito bom a palestra de Pedro, porque ele conhece exatamente, ele foi bolsista do PRH nosso, ele conhece exatamente a academia e conhece também a indústria, porque ele saiu e teve uma boa experiência dentro da indústria petrolífera, tá certo? Então, hoje vai ser a palestra dele sobre a acidificação em carbonatos, uma visão geral sobre a teoria, experimento, simulação e aplicação em campos. Então, Pedro, mais uma vez, muito obrigado e fica à vontade, boa palestra. Muito obrigado, professor Afonso, professor Oswaldo, pelo convite, obrigado a todos os alunos também que estão presentes aqui. Então, hoje a ideia é falar um pouco sobre acidificação de matriz, né, o escoamento, a gente chama de escoamento reativo e meio poroso, vamos entender por quê, e abordando, né, abordando justamente tanto da parte do geral, né, teórica, um pouco do que a gente faz no laboratório, simulações numéricas e aspectos operacionais e de campo, né. Aqui um resumo do meu currículo, né, como o professor Afonso já apresentou bem, né, mas eu fui aluno do PRH 14, né, da UFRN, e isso deixou registrado, né, que foi muito importante na minha trajetória na indústria e também agora, né, na academia desde 2017. Tá? Hoje eu trabalho no Laboratório de Ciência de Petróleo, né, a gente desenvolve pesquisa nessa área de acidificação de carbonatos, e continuamos ainda na formação de alunos, temos vários alunos de mestrado, doutorado, vários alunos de graduação, então a gente está fazendo esse trabalho, como o professor bem colocou, né, na pesquisa também. Bom, aqui antes da gente começar, né, tem algumas literaturas clássicas, né, desse tema, o Faruk Sivan, de dando a formação, vai falar um pouco sobre o que é. Química para melhorar a produção de óleo e gás, né, do Murtaza Zialdin, do Wayne Freiner. Esse é muito famoso, esse Economides aqui, que é estimulação de reservatório, e esse do Calfayan aqui, que é estimulação ácida. Então, são poucas, não tem tantas referências, tem pouquíssimos em português, né? Então, aqui eu gosto de deixar algumas, para quem se interessar no tema, né, para quem for trabalhar com isso, ou tiver interesse, que fique essa referência, né? Bom, mas aí, então, o que motiva a gente a estudar a acidificação de carbonatos, especificamente, né? Então, os carbonatos, eles são responsáveis por quase metade de todo o óleo, né, das reservas de óleos mundiais, e especificamente a gente tem um cluster, né, de reservatório, os reservatórios do pré-sal, né, que tem alta produtividade, né, são reservatórios com alta produtividade. Então, por isso que os carbonatos, né, também têm chamado tanta atenção da academia e da indústria, né, de estudá-los. As principais formações, né, só para a gente entender o contexto que a gente está injetando fazendo essa operação de acidificação, né, as principais formações do pré-sal são a Barra Velha e
e a Itapema, né? E você tem uma área aqui de 352 mil quilômetros quadrados, então é realmente uma área muito expressiva, né? Essa região, né, ela foi... o óleo está acumulado nessa camada aqui que a gente chama de rift, pós-rift, né? E ela é caracterizada por ser são formações altamente heterogêneas, né? A Itapema, ela é formada por coquinas, né, com alto grau de dolomitização. Então, você vê que a gente observa, né, que essas rochas são muito heterogêneas, né, com elevado, você vê conchas, vários materiais granulares, né, então essa é a característica desse tipo de formação. E a formação Barra Velha, ela é composta por carbonatos microbialíticos originados de estromatólitos. Os estromatólitos são essas estruturas, como as mostradas aqui nessa foto. Essa aqui é uma foto de Shark Bay, na Austrália, onde tem esse tipo de formação. Então, só para entender, né, isso há vários milhões de anos atrás, você tinha estruturas assim, e aí o processo geológico, né, deposicional, vai ocorrendo, e isso é que vai, no futuro, né, gerar as rochas que são reservatório, né, que servem de reservatório. Então, essa aqui, mais à direita, é uma foto dessa rocha, né, como as do pré-sal, dos estromatólitos, que aí vocês veem a característica dela, né, então, como consequência, também são bastante heterogêneas. E aí, aqui para a gente perceber, né, aqui você tem uma seção, isso aqui é do Campo de Franco, no pré-sal também, né, e cada foto dessa é um tipo de estrutura, né? Essa aqui a gente chama de estromatólito tipo 1, né? Schromm tipo 1, estromatólito tipo 3, esse aqui a gente chama de esferulitos, né? E aqui, nessa seção desse Poço de Franco, você tem 8,85 metros, né? 9 metros aí, com vários tipos de estruturas, né, rochosas, apenas nessa altura, nessa seção de 9 metros. Então, a formação ela é extremamente heterogênea, né? E isso gera um cenário extremamente complexo, principalmente quando você tem processos de reações químicas, injeção de fluidos. Então, por essa preocupação. Bom, e aí a gente observa claramente, hoje o pré-sal é responsável pela maior parte da produção de óleo no país, né? E então é claro que as tecnologias, né, e investimentos têm se voltado muito para o desenvolvimento desses campos. Então, e contudo, né, a gente observa que você tende a uma estabilização aqui, né? E aí a necessidade de você continuar, né, como estratégia, né, de país, né, de você continuar a aumentar a produção de petróleo, né, e otimizar a produção. Então, quando a gente fala de acidificação, né, a acidificação são técnicas, né, uma técnica que visa melhorar a produção do poço. E aí ela consiste de você injetar um ácido dentro da formação, e aí o desafio que se coloca, né, por que está essa figura aqui, é para onde que o fluido vai quando você tem estruturas altamente heterogêneas assim, como essa coquina aqui à direita. Então, só para a gente contextualizar, né, como que o escoamento se dá, né, de petróleo, você tem que o petróleo ele está armazenado, né, tem aqueles elementos para você ter a ocorrência de petróleo, né, você tem que ter a geração, migração primária, secundária, você tem que ter uma armadilha, né, uma rocha reservatória, selante, então todos esses elementos, e você tem um
então, o óleo aprisionado, né, na formação rochosa, né, no meio poroso. E aí o que a gente faz, na verdade, é perfurar no reservatório, né, e na formação, até chegar no reservatório e a gente começa a extrair esse óleo, né, a produzir o óleo. Quando a gente olha para um poço específico, né, como é que acontece o fluxo? Como é que o fluxo de fluidos se dá, né? Você está indo de um sistema que está pressurizado, então no reservatório você tem uma pressão, então ele vai escoando até o poço, né? Que o poço tem um diâmetro muito pequeno, e esse óleo, né? Então ele tem que escoar pelo meio poroso ali até chegar no poço. E aí essa região do próximo ao poço, ela é uma região muito sensível, porque na verdade a gente faz várias operações com fluido de perfuração, fluido de completação, né? E muitas vezes você pode ter o entupimento, né? O plugueamento dessa região próximo ao poço, e isso vai fazer com que a produção seja altamente afetada, né? Se você tem uma modificação, a gente chama de permeabilidade, né, na permeabilidade dessa região próxima, ela é descrita matematicamente como o efeito de skin, né, que leva em consideração o raio esse RS seria o raio da região alterada, com permeabilidade alterada, RW, o raio do poço, KS, a permeabilidade alterada, que geralmente você tem uma diminuição da permeabilidade devido a um bloqueio, a um plugueamento ali, e K é a permeabilidade original do reservatório, né? Então, esse skin, ele define se você tem algum elemento, né? Ele é uma tradução matemática de uma determinada resistência que você pode ter ao redor do poço devido a processos que a gente chama de dano, né, de plugueamento, de redução de permeabilidade na região próxima do poço. Então, isso é muito importante, porque se a gente olhar o diâmetro do poço com relação ao reservatório total, o diâmetro do poço é muito pequeno, né? Então, se você tiver qualquer bloqueio aqui, você pode comprometer muito a tua produção. A gente mede a produção, a eficiência da produção de um poço pelo índice de produtividade. O IP que tem essa fórmula, e o skin ele está aqui no divisor aqui. Enquanto o skin ele é definido, se ele é positivo, né, quer dizer que você tem uma alteração na permeabilidade e você tem uma maior resistência ao fluxo. Se o skin, a gente chama isso de poço danificado. Se o skin é negativo, você tem uma maior facilidade com referência à permeabilidade natural do reservatório. Então, o skin, quando ele é positivo aqui, né, ele afeta negativamente a performance do poço, o índice de produtividade. Então, a gente tem um dano, né, a formação, uma redução da permeabilidade na região próxima do poço. Consecutivamente, a gente vai ter um skin maior que zero. Esse skin vai afetar o índice de produtividade, você vai perder a eficiência da produtividade do poço, né, e você perde produção. Então, a gente precisa arrumar algum jeito, né, fazer alguma operação para que a gente consiga reduzir esse valor de skin, né? Essa operação que é feita são as operações de estimulação de poço. Então, as operações de estimulação de poços, elas visam você aumentar a produtividade, né, retomar a produtividade através da redução de skin, né? Você melhorando a conectividade do poço com a região próxima ali do reservatório, do poço, né? No reservatório da região próxima do poço.
E quando você tem isso, então, você tem um skin aqui negativo, né? E você vai terminar impactando positivamente o índice de produtividade. E aí você vai melhorar a produção. Então, essa é a ideia da gente estimular. Então, aqui alguns gráficos, né, que estão na literatura de referências, né, onde você tem a produção acumulada diária, né, vai caindo, chega a zerar aqui, e depois de você fazer uma estimulação, né, um programa de reestimulação de novos postos, ele volta a ter um aumento aqui da produção, né, volta, normaliza a produção. Então, na verdade, que isso aqui é a pressão de fratura da formação, né? E então, se eu estiver injetando abaixo da pressão de fratura, você vai ter o fluido percolando, né, o ácido percolando através do meio poroso da rocha, e em carbonato você vai ter a formação desses canais, né, que são chamados de wormholes. Esses canais são formados pela dissolução do carbonato de cálcio em ácido, né? Então, quando você tem acima dessa pressão de fratura, então a gente chama de fraturamento ácido. Então é aberta uma fratura, e essa fratura ela é que vai melhorar a conectividade da região próxima do poço com o poço. Então aqui esse gráfico ele mostra como que o skin é alterado após o tratamento ácido, né? Então você vê que alguns casos aqui isolados aqui nessa primeira parte, o skin após o tratamento ácido ele aumentou, né? Então você teve uma acidificação ineficiente, uma estimulação ineficiente. Mas a grande maioria aqui você tem um skin negativo após a acidificação. Então a acidificação ela realmente, essa operação, né, de você injetar o ácido, formar esses canais, realmente você melhora, né, a produtividade devido a essa redução no skin. Então, a profundidade do skin, né, também vai ser muito impactante, né? Se você tem um skin um dano muito profundo, né, no reservatório, a tua produtividade é afetada mais, né? Então, aqui é o percentual de redução de permeabilidade, né? KD seria da região de dano e K seria original, então aqui é 1, aqui é meio, então isso implica que o KD foi reduzido pela metade, né? E quanto maior a profundidade desse dano, né? Então, mais você vai ter redução da produção até chegar a um limite aqui que não afeta mais, né? Então, o quanto que essa redução da permeabilidade ela está dentro do reservatório, né? Quanto que isso também vai afetar. Bom, uma questão interessante do fraturamento, né? No fraturamento hidráulico, a gente aprende que você tem o propante, que que é utilizado para manter abertas as fraturas, né? Para que elas não fechem. Só que em carbonato, né? A gente tem que o ácido ele termina atacando a rocha, né? Formando uma superfície bastante irregular. E essas irregularidades que são formadas nas faces, elas são suficientes para manter a condutividade dos canais. Então, na fratura, quando você tem fratura, né, você criou a fratura aqui, você tem o ácido reagindo com a superfície aqui do carbonato, e depois você tem o fechamento da fratura, né? Mas como você teve esse ataque pelo ácido, né, você mantém o canal aberto. Então, geralmente, em acidificação de carbonatos, em fraturamento ácido, desculpe,
a gente não utiliza propantes, né? Bom, já a acidificação em si, você não fratura a formação, né? Você só injeta o ácido e esse ácido termina não fraturando, ele está abaixo da pressão de fratura. Então, o que acontece é que o ácido ele reage com o carbonato de cálcio, formando sal, CO2 e água, e a dissolução promove a formação desses canais aqui. E esses canais é que vão ajudar a conectar melhor o reservatório com o poço. Essa reação ela é muito rápida, né? Ela é muito forte. Então, você tem aqui uma pastilha de carbonato, a gente jogou o ácido aqui, você vê a formação do CO2 aqui, né? As bolhas. Então, mas ela depende também do movimento relativo, né? Da velocidade de escoamento do fluido. Então, isso quer dizer que esse é um processo que é limitado pelo transporte também, né? Então, nesse tipo de situação, desse tipo de processo, né? A velocidade que o ácido está escoando com relação à formação carbonática, né, à superfície, isso vai impactar também o processo de dissolução. Outros fatores também impactam, como temperatura, pressão, tipo do ácido, área disponível para a reação, né, vários outros parâmetros também vão afetar como que a rocha vai ser dissolvida. Um dos principais que a gente observa é que quando a gente varia a velocidade de injeção, ou vazão, dependendo como seja a abordagem que vocês queiram, né? A gente vai mudar muito como o padrão de solução acontece. Basicamente, a gente tem 5 padrões de solução. Esse primeiro se chama Phase Dissolution, que é onde a velocidade é muito baixa, a velocidade está aumentando de baixo para cima, de cima para baixo, a velocidade está aumentando. Então, em velocidades muito baixas, você termina dissolvendo toda a face aqui de injeção. À medida que você vai aumentando a velocidade, você vai formando uma estrutura cônica aqui, né? Onde o canal vai afinando, né? Mas você tem uma estrutura aqui, um tronco cônico, né, bem maior do que o canal aqui na frente. Você também pode ter um chamado wormhole dominante, né, onde você tem um canal muito fino e homogêneo, mais homogêneo, né, na amostra. A gente tem um padrão ramificado, onde você aumenta mais ainda a vazão, e essa vazão ela vai tendo perdas aqui para a lateral, então você vai ramificando muito isso aqui, até um ponto extremo, onde a gente tem a chamada dissolução uniforme. Então, esses são os padrões de dissolução, e o que a gente observa? Que o que importa na acidificação é você chegar o mais longe possível. Então, para você chegar o mais longe possível da distância entre o poço e o reservatório, com o menor volume de ácido para a mesma distância, o melhor padrão é o wormhole dominante. Wormhole, ele quer dizer buraco, seria traduzido como buraco de minhoca, né? E é esse canal aqui. Então, essa característica aqui é que a gente vai buscar, e ela é a que vai dar para a gente a melhor eficiência, né? Aqui, do lado direito, você tem os volumes de ácido gasto para atravessar uma certa amostra, que vem até aqui, por exemplo, e aí essa aqui você gasta muito ácido para atravessar essa amostra. Na cônica, você gasta menos, o wormhole dominante é o que você vai gastar menos ainda, então é o mínimo que você vai gastar.
Nas outras, quando você aumenta mais a vazão, você volta a gastar mais ácido. Então, o tipo de rocha, né? Beleza, isso tá ok. Mas se eu mudar a rocha, o que acontece? Eu mudo completamente essas velocidades, né? A velocidade ótima que para obter esse padrão, ela vai mudar, ela vai ser deslocada provavelmente. Então, para cada tipo de rocha, a gente vai ter um tipo de velocidade ótima, né, para ser utilizado. Então, para cada sistema, para cada rocha, eu vou ter uma curva assim, onde esse gráfico aqui é vazão de injeção por volumes porosos para você ter o breakthrough. Breakthrough seria atravessar essa amostra aqui. E o que a gente observa é que, por exemplo, esse caso em azul aqui, né, que é do Indiana, com Indiana Limestone, que é uma formação americana, o ponto ótimo ele está por aqui, né? Quando a gente muda a rocha, a curva se desloca, né, para baixo e você tem o ponto ótimo em outro ponto. Então, para cada tipo de rocha, para cada tipo de fluido, para cada combinação, temperatura, pressão, você vai ter um ponto ótimo em posições diferentes. E aí é que está a dificuldade, né? Por isso que a gente comentou tanto sobre heterogeneidade naquela primeira parte, porque como a gente tem rochas extremamente heterogêneas, né? É difícil você fazer correlações com rochas que são bem comportadas, né? Então, esse é um dos desafios da acidificação. Bom, sobre os experimentos de laboratório, né? A gente geralmente faz a petrofísica, a caracterização petrofísica, né? Porosidade, permeabilidade, a gente satura essa amostra, né? Depois a gente faz os experimentos de core flooding, né? Que é injetar o ácido no plug, são feitos em um sistema como esse mostrado aqui, né? Você tem uma estufa com os core holders, os core holders aprisionam a rocha e você injeta o fluido através da rocha, né? Utilizando bombas. A gente estuda, tem o rotating disk, né, que é onde a gente estuda os processos de transferência de massa, e a tomografia que a gente usa para a visualização dos canais. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. O core flooding é um sistema bem conhecido, né, onde você tem essa célula que você aprisiona o plug aqui dentro. A diferença para trabalhar com ácido é que tudo tem que ser em Rasteloy, que é um aço especial, uma liga de aço especial. E você tem alguns detalhes, né, específicos do tipo de experimento, que eu vou falar um pouco à frente, mas o sistema em si é muito parecido com os que são usados para a UR. Bom, como é que a gente faz esse experimento de acidificação, né? Então, aqui a gente mede o ΔP, a diferença de pressão entre a entrada e saída do plug, à medida que a gente vai injetando o ácido. O que acontece é que quando o ácido começa a entrar dentro do plug, ele começa a dissolver a rocha, né? Essa dissolução faz com que o caminho para o fluido atravessar seja menor e seja mais fácil, né? Porque você tem menos resistência, uma vez que você teve um processo de dissolução. Então, você tem a dissolução e aí o ΔP vai caindo, né? Até que ele praticamente zera, né? Quando ele zera, é um indicativo de que esse canal atravessou a amostra de plug. Então, esse a gente chama de PVBT, a gente calcula os volumes porosos para que aconteça esse breakthrough, né? Para que a pressão zere e esse canal atravesse a rocha. Aqui é um experimento, né, feito de acidificação, só para
para ilustrar, né? Então, você tem a curva de pressão aqui, começou a injeção do ácido, a pressão vai caindo, né? Depois estabiliza aqui. Então, você tem essa... e aí aqui o canal que foi formado, né? Você tem imagem microtomográfica do canal que foi formado devido à passagem do ácido. Bom, quais o outro tipo de experimento que a gente precisa fazer, a gente chama de divergência, né? A gente chama que é feito em equipamentos dual core. O que é isso, né? Primeiro, vamos explicar que contexto do campo isso se aplica. Aqui você tem um poço, né? E você tem várias formações com permeabilidades diferentes. K1, K2, K3 e K4 aqui. 4 regiões diferentes. A mais permeável aqui é a K3 e a menos permeável é a K4. Geralmente, quando a gente injeta o ácido, a gente quer melhorar a permeabilidade. Então, o nosso principal objetivo é melhorar a permeabilidade daqui, da região que está com menor permeabilidade. Só que como a permeabilidade vai ditar por onde o fluido vai, a região de maior permeabilidade vai receber a maior quantidade de fluido. Assim, o tratamento termina sendo muito mais eficiente na região que já tem uma permeabilidade natural alta. Tá? Então, como é que a gente faz para ajustar isso, né? A gente precisa tamponar temporariamente essas regiões de alta permeabilidade, para que o ácido possa ir para a região de baixa permeabilidade. Como é que a gente faz isso no laboratório, então? Né? Como é que a gente simula essa condição no laboratório? A gente tem um core holder, né? Um sistema lá com a estufa, com 2 core holders. E a gente bota plugins de permeabilidade contrastantes. Né? E aí a gente injeta o ácido, e o que a gente observa é que quando você tem permeabilidade muito contrastantes, o ácido ele pega todo o caminho apenas no plug de maior permeabilidade. Né? E aí, esses são uma maneira, né? Às vezes são injetados sistemas químicos e tal, que tentam desviar o fluxo para esse outro plug. Né? Aqui já, do lado no centro aqui, você tem um sistema onde você já está mais equiparado, né? As frentes de avanço do ácido aqui. As permeabilidades são mais próximas. Né? Mas também você pode fazer isso utilizando sistemas químicos ou físicos, né? Que vão divergir o fluxo, chamar isso de divergência. Bom, um outro desafio, né? A gente obter os parâmetros de transferência de massa, porque o ácido ele é transportado para... você tem uma camada limite entre a rocha e o fluido, né? Nessa camada limite, o ácido difunde, depois ele reage, né, com carbonato, depois os produtos são desprendidos e difundem. Então, um parâmetro importante é a gente determinar o coeficiente de fusão e a constante da reação química. A gente faz isso nesse equipamento aqui, Rotating Disk Apparatus, que consiste num disco que rotaciona dentro do fluido do ácido, né? E a gente faz essa reação em várias rotações. Então, a gente consegue calcular a taxa de reação para cada reação e para cada rotação. E como a gente faz isso para várias rotações, a gente tem modelos matemáticos, né, que vão nos dar os coeficientes de difusão. Né? Então, aqui é um disco, né, de rocha, né, que foi atacado, né, em várias diferentes velocidades, né, que foi atacado pelo sistema ácido, né, e dependendo da velocidade também você vai ter uma dissolução, padrão de dissolução diferente, uma taxa de dissolução diferente. Bom, a gente falou lá do experimento do core flow, né, do fluxo. A gente injeta o ácido de um lado, mede o ΔP e beleza. E
Só que, como é que a gente faz para visualizar a estrutura interna, né, que é formada? Então, esse foi uma foto do trabalho de mestrado, né, que eu fiz no meu mestrado, inclusive no grupo do professor Afonso, da professora Tereza, e a gente tinha a ideia, né, teve a ideia de cortar os plugs, né? Então, para tentar visualizar como que essa estrutura era interna, né? Mas, claro que isso não é a melhor maneira, né? Mas você vê, né, que aqui está claro que você consegue observar o avanço do ácido, né? A gente pegou o plug e fatiou, né, e conseguia ver o avanço. Bom, pesquisando, né, depois a gente tem outras técnicas, né? A gente consegue, por ressonância magnética nuclear, a gente consegue visualizar a fase aquosa, né? Que você satura o plug com água e consegue observar o espaço preenchido, né? Pela água, e aí você consegue visualizar o wormhole. Mas a técnica principal, né? É a de... assim, essa aqui, na verdade, foi uma imagem de um plug que a gente fez, né? Foi a primeira imagem do grupo, por ressonância magnética, né? Em parceria com a USP. Então, o ácido entra em um ponto, sai no outro, e aqui a gente consegue observar o caminho. Bom, a técnica que a gente usa hoje, né, atualmente, e a maioria dos trabalhos usa, é a microtomografia de raio-x. Né? A microtomografia de raio-x consiste numa... Vou pegar essa aqui, essa letra AC, né, que é a fonte convencional. Você tem uma fonte, você tem o raio-x que incide sobre a amostra, essa amostra ela rotaciona a 360 graus. Os raios-x são atenuados e são coletados num painel detector aqui, detector. Aqui é a imagem do tomógrafo dentro, né? Então aqui você tem um tubo de raio-x, aqui é o porta-amostra, você vai botar a amostra, e aqui você tem o detector. Né? Então, como a amostra gira 360 graus, né? A gente consegue reconstruir o espaço poroso, né? E a gente consegue, então, visualizar um caminho, né? A gente consegue, com técnicas de aplicação de filtros, né? E a gente consegue visualizar, aqui em vermelho são os espaços vazios, né? A partir de um determinado corte. E aqui você vê que você tem regiões de alta porosidade, né? Que são o canal que foi formado depois do ácido. Então, isso aqui é feito através de microtomografia de raio-x. Aqui, isso é uma imagem de um estudo, né, que a gente estava fazendo, onde a gente observa, correlaciona o caminho do ácido com as estruturas pré-existentes aqui, né, vulgulares. Né, esse aqui você vê que na microtomografia antes, né, já tinha estruturas de alta porosidade. E essas estruturas afetaram o caminho que o ácido percorreu. Né? Então, a ferramenta de microtomografia, né, ela termina dando um entendimento muito maior, né, a gente consegue ter algumas explicações, né, que sem a visualização seria difícil de inferir. Bom, a gente também trabalha na parte de simulação numérica, né? Então, a simulação numérica, ela, basicamente, a gente resolve o modelo, né? Seria a equação da continuidade, né? Aqui a gente tem a equação do momento. A gente utiliza a equação do momento, do Navier-Stokes, né? Mas também pode ser, muitos modelos usam a equação de Darcy para modelar isso. Aqui a gente tem a conservação da concentração de ácido no tempo. E aí você tem várias equações
auxiliares, né, para como que a porosidade vai evoluir em função da concentração, né? Porque à medida que o ácido chega em um determinado ponto, ele aumenta a porosidade. Então, você tem que descrever isso matematicamente no modelo. Então, aqui algumas simulações 3D, né, do processo de dissolução. A gente... esses dados, né, foram desse artigo aqui. A gente reproduziu essas simulações, né? Também são feitas muitas simulações 2D, né? O principal objetivo desse tipo de simulação é comparar com o experimento, né? E você não precisar fazer o experimento. Que outro tipo de simulação também, variando o Dunning-Kruger, né? Que é uma relação entre reação e advecção. Tem vários trabalhos na literatura, né? Mostrando aí, tentando reproduzir os padrões de simulação, de solução que são observados experimentalmente através de computadores. Tem também simulações em escala poro, né? Onde isso aqui representa um poro, né? E aí o ácido ele vai dissolvendo a rocha, mas não de forma uniforme, né? Porque você tem um escoamento aqui, então você tem um certo padrão, né? Então, esses estudos auxiliam, né, a entendermos melhor como é que se dá os fenômenos de solução. Mas o principal, então, como eu falei, é você ter um experimental, né, uma curva experimental, as simulações com os padrões de dissolução. E a gente vai sempre buscar, né, o padrão ótimo de solução, que é o padrão, como a gente falou, do Wormhole. No campo também tem algumas empresas desenvolveram simuladores, né, o Simworks, o Matrix Kinetics da Schlumberger, e são simuladores já de escala campo, né. Aqui alguns resultados nossos, né, essa aqui é uma simulação em escala plug, essa aqui é uma simulação em OpenFOAM, né, também, do caso radial, geometria radial. Bom, um outro desafio é a simulação na escala de reservatório, né, e entender como que a acidificação vai impactar no processo de OR como um todo, olhando para o campo, né, como um todo. Então, a gente também realiza algumas simulações em escala de campo, né, estudando principalmente o skin do poço, né, como que isso vai impactar na produção total do campo, né. Aqui é uma abordagem que a gente tá fazendo um trabalho agora, né, de entender como que as heterogeneidades, né, dos poços vão impactar na eficiência da acidificação e como que isso se traduz em retorno econômico, né? Então, a gente observa que para diferentes tratamentos tem resultados diferentes de produtividade. Então, o tipo de fluido que você utiliza para acidificação conta, principalmente dependendo do cenário, né, que você tem. Aqui, a gente observou que poços com alta condutividade hidráulica, né, que é essa permeabilidade versus a altura da camada, eles tendem a ser menos eficientes, né, no tratamento ácido. Então, essa é uma tentativa da gente chegar a valorar, né, a importância da acidificação no projeto de reservatório, no desenvolvimento do reservatório como um todo. Um pouco dos aspectos operacionais, né, essas operações elas envolvem elevados volumes de ácido, né, e em concentrações elevadas também. Manusear o ácido, né, lidar com o ácido não é uma coisa trivial. Então, geralmente, essas operações são realizadas em barcos que são chamados barcos de estimulação. Esses barcos, esse aqui é o da Baker Hughes, né, o Blue Tarpon,
esse é o ShingStar, né, da Halliburton, e vocês veem que tem vários tanques, né, de armazenamento, produtos, químicos, né, então são barcos bastante equipados, né. Uma questão importante aqui são essas mangueiras aqui flexíveis, né, chama de Conflexip, que elas é que vão conectar com a plataforma, né, para injetar o ácido através delas, né. Aqui é uma visão dos tanques de aditivos, né, que eles são dosados na linha, e aqui do tanque de ácido, né, do barco. Então, como eu falei, aquela Conflexip, né, ela fica conectada na plataforma, e aí essa conectada na cabeça do poço, né, e você faz através, então, do barco a injeção do ácido, né, através da coluna de tratamento. Para você fazer, principalmente, operações de fraturamento, né, para fazer esses bombeios, você tem que ter uma elevada capacidade de bombas. Então, geralmente, você tem bombas triplex, que dão alta pressão, né, alta pressão, vazão. Você tem, geralmente, um parque de bombas, com 7, 8 bombas em cada navio, né? E você tem uma grande quantidade de silos, né, para armazenamento de granéis. Geralmente, esses barcos eles fazem operações de gravel pack, fraturamento, acidificação, tratamentos de limpeza de poço, então, esse tipo de operação. Aqui mais alguns componentes, né? Geralmente, esses navios também têm um sistema de posicionamento dinâmico para ficar fixo, né, ao lado da plataforma, sem ser jogado para um lado ou para o outro. E as cabines de comando, né, a sala de controle, são todas automatizadas, né, você tem vários... tudo é comandado pela sala de controle. Alguns desafios futuros, né, que a pesquisa está se encaminhando, né, são as interações com o CO2, né, entender melhor como que aquela heterogeneidade das formações como as do pré-sal vão impactar nesse escoamento reativo, né, levar as simulações numéricas para um nível mais realista, né, cenários mais realistas em escala de campo, né, desenvolver modelos acoplados, né, para avaliar o impacto da estimulação, entender melhor, né, fenômenos de interação rocha-fluido, como que esses fenômenos impactam o processo. Então, aqui são alguns desafios, né, que a gente tem pela frente. Bom, eu paro por aqui, fico à disposição para perguntas que eventualmente vocês tenham, né, e é isso. Valeu, Pedro, muito obrigado. Excelente, estava comentando aqui com o professor Oswaldo. Excelente palestra. E, bom, deixar aberto agora para o público, os alunos, nossos alunos, que queiram fazer alguma pergunta. Boa tarde, professor. Vá lá, minha filha, pode começar. Eu só queria perguntar que o professor Pedro ele falou sobre os simuladores que eles usam, só que eu não consegui anotar. O senhor poderia mostrar lá de novo? Oi, Emery, tudo bom? Você está falando no campo ou no... Não, o do campo foi o CMG que eu vi, não foi? Aí... na verdade, o CMG ele simula... O CMG a gente tem trabalhado com o professor Edson, na verdade, né? E a gente tem feito alguns estudos alterando o skin, né? Então, a abordagem no CMG, no reservatório, é através da alteração do skin.
Esse do laboratório, né, esses experimentos numéricos do laboratório, eles são feitos em OpenFOAM. Então, o OpenFOAM é um software livre de CFD, e a gente tem um grupo que está trabalhando nessa frente. E tanto na escala plug, principalmente na escala plug, para fazer o match com os experimentos de laboratório. Uma OpenFOAM. Tá ok, professor. Obrigada. Agora, ao Maxwell, pronto. Ô, professor, boa tarde. Queria agradecer pela palestra, realmente excelente palestra. E eu tinha duas perguntas guardadas que justamente o senhor colocou já lá no tópico de conclusão, quando estava concluindo já. Era justamente sobre essa questão da capacidade preditiva dos simuladores e se realmente o resultado mostrado, em suma maioria, assim, tende a concordar realmente com o que acontece geralmente no processo. Eu acho que tem muita coisa a ser feita, assim. Eu acho que tem simuladores bons, né? Tem diversos simuladores que são utilizados, mas assim, se você olhar, laboratórios que trabalham com acidificação no país são muito poucos. Hoje eu diria que temos os primeiros grupos assim especializados nisso. Então, acho que ainda tem muita coisa para casar tanto os dados, por exemplo, porque a simulação sai, mas o que você coloca de dado, né? Por exemplo, os coeficientes de reação química, de transferência de massa, todos esses são dados experimentais de que a gente não tem tanta informação. Né? Então, acho que ainda tem muito trabalho a ser feito. Mas tem simuladores da SchumBG, tem um que foi desenvolvido pela Unicamp, tem vários, né? Mas ainda tem bastante trabalho. Pedro, nessa pergunta do Maxwell, só assim, interceder, tem possibilidade no OpenFOAM de você estar interagindo, né? Ou seja, o resultado que você esperava, você mexer alguma coisa em algum parâmetro. Vocês têm feito esse tipo de trabalho, ou seja, para adequar os parâmetros serem adequados para representar a simulação do fluxo? Na verdade, eu acho que hoje a gente chegou a gente está chegando no que tem na literatura, né? Então, a partir de agora, vai ajustar o que a gente pode melhorar, né? Por exemplo, a maioria dos simuladores, desse tipo, né, de escala plug, ele considera que o fluxo monofásico, né? Você tem o ácido só, então a gente sabe que geralmente você tem, antes de você injetar o ácido, você tem resíduo de fluido de perfuração, você tem resíduo de óleo. Então, por exemplo, são coisas que a gente deseja incluir, né? Mas é um passo a passo, né? Agora, acho que a gente está chegando onde está a literatura no geral, né? Oi, Marcos. Entendi, professor. E lá no slide também era um negócio que eu tinha guardado para perguntar, é que, por exemplo, processo de estimulação tem como objetivo específico de estimular a produção, né? Mas, por exemplo, ele pode carregar consigo, como o senhor falou, tem uma reação química lá, que pode gerar um impacto. Assim, do ponto de vista não só do positivo, o que é que poderia causar de negativo assim também, professor? Geralmente, o negativo está relacionado ao desconhecimento, né? Você, às vezes, injeta um tratamento que não é compatível com aquela formação, ou com óleo, e aí, quando esses fluidos se encontram, você tem a formação de produtos, ou de borras, ou de... enfim, que terminam plugueando mais do que deveria, do que melhorando a produção. Então, geralmente, Marcos, isso está ligado ao desconhecimento, né, a falta de ensaios prévios, ao desconhecimento da área. Então, mais nesse sentido que as operações são falhas, né?
às vezes problemas operacionais, né? Você acontece, né? Você era para ter bombeado uma coisa, mas aí teve uma falha na bomba, teve uma falha na adição dos produtos químicos, né? Pode acontecer também. Entendi, professor. Muito obrigado. Emily, você queria fazer uma pergunta? Eu perguntei aí no chat sobre, ele falou em relação aos dados. Ele falou que é difícil, né? Mas nessas simulações que vocês fazem aí, vocês pegam da literatura ou já tem um banco de dados, por exemplo, assim? O que a gente tem feito para validar os modelos é a gente reproduzir o que tem na literatura. Então, por exemplo, esse artigo aqui, né? Esse artigo aqui, ele usa a mesma formulação, né, da Navier-Stokes, né? Então, a gente tenta primeiro bater com os da literatura. Entendi, professor. Obrigada. Depois, o próximo passo é a gente comparar isso com experimentos, né, em rochas mais heterogêneas. Então, imagina você ter uma formação né, do lado do pré-sal, ou do Jandaíra, aí, ou de algum lugar, e você aí vai fazer esses ajustes, né, que o Oswaldo comentou também, dos parâmetros, e tentando ver se as considerações do modelo, elas satisfazem aquele cenário. Entendeu? Mas o primeiro passo é essa validação, né? Beleza. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria só de agradecer o Pedro, que foi muito legal. Eu, no COBEC acho que foi 2012, eu fiz um mini curso de OpenFOAM, né? Ele é no Linux, né? Não sei se agora deve ter versão no Windows também agora, né? Mas ele é muito, muito legal porque é uma comunidade, né, Pedro? Então, as pessoas vão se ajudando e vai chegando próximo, como você falou na tua palestra, né? Do que os comerciais estão fazendo, não é verdade? A gente tem essa visão, professor Oswaldo, de sempre tentar casar a simulação com o experimental. Isso é um desejo, assim, que a gente... Você vê que geralmente tem grupos que são fortes no experimental, outros na simulação, e tudo. Então, a gente tenta, essa seria a nossa contribuição, né, de tentar inovar, tentar entregar coisas casadas, né? Simulação com o experimental. Isso, e agora a minha dúvida, a minha colocação é exatamente isso, mas e com relação ao desempenho dos comerciais, como o CMG que você mostrou, né? Vocês também comparam o resultado do OpenFOAM com os comerciais, e ele está chegando lá, ou ainda tem, assim, logicamente, né? Depende muito do usuário, né? Como é que é isso? Na verdade, são escalas diferentes. Por exemplo, o CMG ele é um software para simular reservatório. Eu né? sei. Então, ele tem uma escala de muitos metros, né? De quilômetros, né? Digamos assim, o reservatório ele vai ter uma malha ali de quilômetros. Esses processos específicos, né, que ele mostrou, eles são de simulações de escala de laboratório, né? Então, a gente não tem, assim, uma comparação, assim, não tem um comercial ainda, pelo menos que a gente tenha visto, né, para simular escala plug. O que tem, por exemplo, o ANSYS consegue fazer essa simulação. Isso, que é o do Malisca ali, o sistema lá do, como é que chama o outro? E 3S, né? Isso, agora chama 3S. Antigamente, na época do 14, era outro nome. Agora eu esqueci. Então, tem esses daí, sim, a gente tem o OpenFOAM, ele é eficiente para comparável a esses. Mas a pessoa pode configurar o OpenFOAM para trabalhar numa escala de reservatório. Sim, a gente tem um outro projeto, só que no reservatório em si, geralmente você não é o fluxo reativo, né? Você vai ter o fluxo de multifase, né?
mas é uma dinâmica diferente, né? De tempos, de tal. E aí a gente tem um outro projeto, que é o desenvolvimento de um simulador trifásico em OpenFOAM. E aí, sim, é essa ideia de você ter um software livre, de reservatório e tudo, mas é muita coisa, é bem complicado. Não, tranquilo. Então, só queria deixar os meus agradecimentos. Nós vamos disponibilizar o seu material, a sua gravação no YouTube. E eu queria reforçar, né, o professor Afonso deve falar também, que nós estamos tendo hoje o privilégio de estar com o presidente do 11º PDPetro, tá? Então, nós tivemos o Cláudio, que foi o presidente da comissão científica, ele é o nosso presidente da comissão organizadora, né, do Congresso como um todo. Não é isso, Pedro? Então, agora, nós estamos torcendo para chegar aí no final do ano, aparecer aí para o teu lado, viu? Já fica o convite para todos aí, dê uma olhada nas datas, mandem o trabalho, né? E venham para conhecer o Pará, serão muito bem recebidos, né? Se Deus quiser, nós iremos, Pedro. Brevemente nos encontraremos pessoalmente. Tá certo? Tá faltando 4 meses, né? Julho, agosto, setembro. Nossa, passando rápido. Novembro, né? Então, Pedro, mais uma vez agradecer a você seus préstimos em trazer essa brilhante palestra. Nós estamos vendo que você está trabalhando muito bem aí. Você é daquela turma nova que honestamente, eu digo, eu sinto inveja, porque tem muita gente que entra dentro da universidade e a primeira coisa que faz a gente ver que é se acomodar. E vocês, os nossos alunos, você faz uma história diferente. Realmente tem ido buscar, viu, Oswaldo? Esse equipamento que ele mostrou lá, que ele falou, isso aí, praticamente todos eles comprados através de projetos deles, então realmente está fazendo a diferença. E eu tenho certeza que brevemente a sua universidade vai estar muito bem posicionada em relação a isso, porque você e Cláudio e os meninos que foram para aí estão fazendo a diferença. Valeu e meus parabéns mais uma vez. Muito obrigado, professor Afonso. Muito orgulho de escutar isso. Isso é muito importante. Obrigado, professor Oswaldo. Obrigado também, viu? Foi ótimo, viu? Então, nós vamos dar por encerrado. E aí a gente aguarda os teus slides, o teu WhatsApp, viu? Se você puder mandar, que eu vou mandar também para o Ramon. E agradecer mais uma vez. Quem depois quiser entrar em contato com o professor, né? Ou com o professor Cláudio, ou com o professor Pedro, por favor, não hesitem, né? Não somente na parte do PDPetro, mas também nessas palestras que foram fantásticas, viu? Uma boa tarde para vocês, viu, Pedro? Obrigado a todos que participaram.